Ficar sozinho pode parecer fácil, mas não é. É preciso mentalidade para consolidar esse ato e realmente tornar produtivo esse tempo em que passará consigo mesmo. Você precisa ser consistente em seus valores e objetivos e também ter uma real noção sobre o que deve fazer e o que precisa se afastar de fato. Porque não adianta se isolar, falar menos, agir dessa maneira mais discreta, porém trilhar um rumo errado, uma direção que no fim não te levará a lugar nenhum. Entenda, ficar sozinho é um momento para se concentrar no necessário e definir a disciplina. Não para se distrair ou pensar nas coisas erradas, se confortando em excesso. Por isso quero escutar agora algumas verdades que moldarão em ti uma disciplina correta, se virando sozinho de forma eficiente e inteligente. Então vamos ao que interessa. A real honestidade é como você se trata. A primeira coisa que você deve se atentar quando fica sozinho em seu rumo é se realmente está sozinho da maneira certa. Porque o que tem de gente por aí que tem essa mentalidade de se isolar, de falar pouco, de ficar na dela, mas no final das contas não se desenvolve em absolutamente nada. Cria todo um cenário onde existe um enorme potencial de foco e crescimento, mas entra em vícios como o uso do celular, péssimos hábitos como comer mal e se exercitar pouco, e também só prestando atenção em polemicazinha na internet, ou só buscando um monte de conteúdo genérico para assistir, sem pegar em um único livro para ler. Me diga, do que adianta ficar só se você não alimenta a sua mente de um jeito produtivo e nem sequer se desenvolve fisicamente? Do que adianta se isolar das pessoas se você se trata de um jeito péssimo, negligenciando teu sucesso e evolução? Pois ficar só tem dois caminhos. Ou você se desenvolve com esse tempo consigo mesmo, ou você só piora porque passa a entrar nessa mesmice e nesse conforto que te ilude. Sabe o que é o pior? Ninguém te tratará de forma tão honesta quanto você mesmo. E se é assim que direciona a sua vida, se é desse jeito que se trata, comendo um monte de porcaria, ficando à toa no celular, falando menos não por estratégia, mas na verdade por timidez, não organizar o seu próprio quarto e se distrair também em vez de estimular o teu raciocínio. São atos e decisões que formarão o teu rumo. E imagine a qualidade desse caminho. Logo, não adianta nada você ficar só. Nessas circunstâncias seria até um risco se for se tratar desse modo. Porque esses péssimos hábitos, essa falta de organização e ausência em fazer o básico para si mesmo, te trará angústia, agonia, trará a ti um enorme desgosto quando se olhar no espelho. Enfim, se ficando sozinho você se trata de um jeito tão mais do mesmo, não se respeitando, não fazendo o básico para si mesmo, não tendo o mínimo de disciplina, então como espera que qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, dê certo em sua vida? Lembre-se, o primeiro pilar para o sucesso é tratar a si mesmo da melhor maneira. Quando você realmente quer prosperidade, deve, no mínimo, ficar só por um tempo e fazer o básico por si mesmo. Todo dia cumprindo seus objetivos com excelência e propósito. O amor moderno é pura carência. Namorar e casar são eventos que, creio eu, todo mundo pensa ao longo da vida. Todo mundo se imagina com outra pessoa, estabelecendo uma vida, formando uma parceria, definindo valores e crescimento juntos. No entanto, o ideal para um casal é, acima de tudo, a compreensão. Ambos sabendo lidar com a diferença um do outro,
e ambos se adaptando um para o outro, para que haja uma conexão, um avanço em equipe. Mas atualmente, os objetivos de um relacionamento estão cada vez mais tolos. Já vi gente falando, inclusive, que o sonho dela era namorar para ter companhia na hora de ir para uma festa. Olha o nível de mentalidade da pessoa. Tu tem a oportunidade de conhecer uma pessoa para ambos se entenderem, ambos se apoiarem, e a pessoa pensa em companhia para festas. E o engraçado é que nem foi a única pessoa que eu já ouvi tendo essa ideia. Muitos são aqueles que só querem uma companhia, um prazer, poder dividir os custos de uma viagem, sem pensar na responsabilidade, sem pensar no compromisso. Só pensam nessas coisas boas, entre aspas, que se for parar para pensar são mais fúteis e materialistas do que realmente boas. Ninguém parece que pensa mais numa comunicação, na compreensão, em conexão. Só visualizam aquilo que enxergam nas redes sociais, querendo ter as mesmas experiências genéricas ao lado de alguém. É um relacionamento tão idealizado, tão bobo, que se forma na cabeça dessas pessoas que nem percebem o tão fora da realidade e estúpido que é. Vai por mim, hoje a maioria das pessoas só querem namorar e casar, ou por pressão, ou porque se sentem extremamente carentes. Odeiam a si mesmas, não se aguentam nessa circunstância de ficarem sozinhas, e aí sentem a necessidade de terem outra pessoa do lado, de outro indivíduo para alcançarem a tal felicidade idealizada, ou na verdade descontarem as suas frustrações. Só que é óbvio que esse pessoal alienado, na hora que entra de fato em um namoro, ou planeja casar pra valer, não aguentam a responsabilidade, porque não entendem o papel das brigas, nem os problemas, nem as diferenças, que veja bem é totalmente normal. São processos para que ambos encontrem a conexão, mas lá estão. Só porque deu uma briga, acham que agora não dará certo, que não foi como imaginaram, aí traem também, e depois culpam a outra pessoa dizendo que ela que não agiu direito. É de uma bizarrice. Sinceramente, eu já fiquei sabendo de tanto caso, tantas situações no mínimo absurdas sobre relacionamentos, que eu deixei de acreditar há muito tempo. Nesse contexto do amor, dentro da nossa modernidade. E é por isso que o melhor que você pode fazer é se acostumar a ficar sozinho, ficar na sua, investir no teu rumo e justamente investindo no seu caminho, esperar o momento em que o seu caminho em desenvolvimento se encontrará com o caminho em desenvolvimento de alguém. Essa é disparada a melhor estratégia. Construir o teu individual e deixar que uma parceria aconteça naturalmente. Porque vai por mim. Se você quer namorar só porque se sente solitário, nessa base de desespero de correr atrás, se quer namorar porque gostaria de compartilhar momentos com alguém, esqueça. Com essa mentalidade, você só topará com outra pessoa carente. Sem contar que no meio dessa imaturidade dos dois, falta de compreensão, talvez falta de caráter, você tem que ir bem na calma. Sabendo dos possíveis tipos de relacionamentos que pode encontrar por aí, analise bem, saiba desconfiar na medida certa e somente com o tempo defina uma conexão de fato honesta. Caso contrário, nem cogite em casar, muito menos continuar um namoro. É sério. Pare de perder tanto tempo com pessoas ou com essa ideia de relacionamento, achando que ama alguém, sendo que você ainda não aprendeu a se amar e ainda nem sequer investiu direito na tua própria vida. Ninguém fará por você. Sabe quando a sua louça está suja e você vai deixando, deixando e deixando, até que quando percebe todos os pratos viraram uma pilha ali na louça, os copos todos juntos em um canto, seus talheres e a panela afogados na água e sabão, e você nem sequer prestou atenção que ninguém faria aquilo por você. Você deixou acumular sabendo que era a tua obrigação. A vida é muito isso, sabe? Você vai deixando as coisas acumularem,
acreditando que uma hora irá desenrolar facilmente, que em um passe de mágica as coisas vão se organizar e tudo dará certo. Só que não existe mágica alguma, ainda mais sem uma ação. É o movimento que torna o truque possível. É a sua capacidade de fazer o que deve na hora em que deve. É uma regra que deve seguir. Uma obrigação que deve cumprir. Porque ninguém fará por você. E acredite, ninguém se importará. Ou você faz o teu jogo, ou ficará sem peças, só olhando os outros jogarem. Essa é a verdade. Por exemplo, se não está a fim de estudar agora à noite, beleza? Na hora da prova você ficará em uma posição ruim e não passará. Se não quer exercitar o seu corpo e só comer porcaria, tudo bem também. Depois terá que pagar uma conta alta em remédios e hospital, e às vezes até ir sozinho no hospital porque ninguém aguenta mais lidar com a tua doença ou debilidade. Olha que beleza também. E se não está a fim de ler um livro, se não quer se esforçar tanto no seu trabalho porque atualmente não ganha bem, tudo bem. Se o universo te nega agora a oportunidade e você quer fazer birra, é por sua conta e risco. São escolhas, percebe? No entanto, criança birrenta não ganha o brinquedo no final, só passa vergonha. E se você agora adolescente ou adulto persiste nessa atitude birrenta, se você acha que por algum milagre a sua vida dará a volta por cima sem você fazer muito por isso, é a tua ilusão e as consequências serão geradas a partir dessa circunstância. Aliás, eu acho cômico porque vejo um monte de gente por aí dizendo que não teve sorte na vida, que infelizmente as coisas não deram certo. E quando você analisa a vida e comportamento dessas pessoas, você em pouco tempo entende o porquê não deu certo. Vai por mim, ninguém fará nada por você. E se você não se atentar com as tuas escolhas e mentalidade diária, decairá a cada dia. E sentindo vergonha de si mesmo, criará essa ilusão de que o seu fracasso foi apenas azar. Todo dia é um sacrifício. Não existe essa de dia fácil. Aliás, nem queira dias fáceis, porque quando você se acostuma com conforto, você perde autonomia. Você engorda, deixa sua mente preguiçosa, perde força de vontade e a sua disciplina se quebra. Claro que conforto de vez em quando é bom, mas vai por mim, desejar que os seus dias sejam sempre fáceis é desejar o seu fim. A vida se constrói pelas dificuldades. E não que você tenha que sofrer como se fosse uma condenação, mas entenda que todo dia você precisa dar o melhor de si como parte do sacrifício, como uma etapa do progresso, até que chegue um ponto em que você aceita esse lado difícil da vida e tenha até mesmo prazer com isso. Vai por mim. Quando você considerar o conforto ruim e até tedioso e apreciar as complexidades do seu rumo, é porque botou a sua mentalidade em um alto nível. Quando você todo dia se concentra em melhorar as qualidades, como a da leitura, em treinar até a falha, exigindo do seu corpo o limite, em trabalhar também para estar acima da concorrência e superar quem você foi ontem, quando você concorre consigo mesmo, querendo sempre melhorar, passar a meta, exigir de si novos desafios, isso se torna emocionante, se torna a sua adrenalina. E não é se movimentar conforme a pressão do ambiente, não. É você sozinho com a sua própria mente colocar essa pressão, exigir de si mesmo. Quando você aprende a criar essas obrigações, quando você aprende a seguir as regras sozinho, o sacrifício diário se torna o seu prazer. E você dormirá com aquele sentimento de missão cumprida. Vai por mim, esse conforto que atualmente deseja, essa ideia de querer que as coisas sejam mais fáceis, é a tua cabeça se acostumando mal. É uma mentalidade que ainda não foi definida pela disciplina do progresso. Portanto, exija de si mesmo até que pare de desejar coisas fáceis e veja bem. Descansar é extremamente importante. O conforto e o descanso necessário é sempre bem-vindo. Mas pare de tratar a si mesmo com tanta moleza.
Pare de inventar desculpas para não fazer o melhor que pode. Porque quando é você com você, é aí que a vida se molda. Ou você opta em fazer as coisas de um jeito ok, sempre ficando na mesmice, ou você se obriga para valer, usando o máximo de potencial e atingindo níveis superiores de desempenho e evolução. Mais uma vez, é a tua escolha. Se quer viver na mesmice ou se quer viver o extraordinário. Aliás, vai por mim. Se quer que as coisas se tornem fáceis para ti, então comece pelo difícil. Se acostumar com as dificuldades é o que realmente facilitará a tua vida. Não se arrependa, se adapte. Quantas vezes você se lamentou por uma oportunidade que perdeu, ou por um momento que desperdiçou, mas no fim conseguiu de volta tudo isso, obtendo uma segunda chance? Pois é, se foi uma vez, foi muito. Porque reclamar, se arrepender, se lamentar são atitudes fracas que só terminam de te humilhar. Sem contar que você mesmo ataca a tua mente com essa postura melancólica. Você bombardeia sua consciência de estímulos ruins, definindo fraqueza em você. Porque sim, errar é humano, perder é totalmente normal. Estragar algo por falta de experiência ou imaturidade faz parte do processo. Mas não largar essa dor, atacando a si mesmo, sem aceitar o fato, isso só os fracos fazem. Entenda de uma vez. Se algo deu errado na sua vida, não é para continuar no chão. É para se levantar e se adaptar. É ter a frieza de enxergar a mudança e a nova oportunidade no meio da queda, em vez de só sentir a queda em si. Perdeu uma chance profissional, tudo bem. O que pode corrigir agora para que uma chance ainda melhor chegue em sua mesa? Se comunicou errado na conversa? Beleza, também. Você analisou que a sua comunicação ainda é fraca? Como pode treinar, então? Como melhorar a sua dicção e falar de maneira assertiva, para que em uma reunião mais importante, fale com clareza e de forma eficaz? Terminou também com uma pessoa que no fim nem era tão boa para ti? Você se livrou. Vai doer um pouco nos primeiros dias, mas aproveite o tempo livre que terá agora. E o dinheiro também que irá economizar para investir no seu individual, passando a amar o seu progresso. Entende? Transforme dor em evolução, porque é o único caminho saudável e racional para a tua vida. E essa dor que você sente, esse arrependimento que tentará pesar a tua consciência, isso você ignora. Porque uma vez entendendo como você desperdiçou, como errou ou estragou a chance, já era, você terá o que precisa. É entender o porquê caiu. Já os machucados da queda, você deixa cicatrizar por conta própria, com o tempo, sem ficar cutucando, sem chorar, sem prestar atenção na dor. Porque quando você utiliza a dor somente como uma motivação para mudar, você se moldará a partir dela, se adaptando. E essa é a atitude certa, essa é a ação eficaz em momentos assim. Foi como eu disse, ou tu se lamenta como um fraco, ou você enxerga a oportunidade e a mudança na queda, tornando-se um sábio. Alguém com um autocontrole impecável. Seja feliz agora. Você realmente ainda não compreendeu que se não encontrar felicidade no que possui agora não será feliz nunca? Entenda, nossa mente funciona da seguinte maneira quando é movida pelas vontades. O desejo se cria, você se esforça para ter, se frustra, reclama e provavelmente no fim consegue o que tanto queria. Passa uns dias e já sente tédio, falta de sentido. E então a mente cria novamente mais um desejo para que você se movimente. É um ciclo sem fim de desejar e cair no vazio depois. E se você se manter nessa circunstância, não será feliz. Não terá um pingo de satisfação naquilo que é e naquilo que possui. Porque você estará bem longe da sua realidade, de tanto que se perdeu entre as ilusões e a expectativa. Entre influências consumistas e desejos que só foram programados para que corresse atrás. A maioria vive assim. E por isso hoje existe um grande mercado farmacêutico com remédios que fazem o indivíduo rapidamente se sentir melhor. Ou o mercado do pão e circo, com suas bebidas, eventos, atrações e prazeres efêmeros.
tudo feito para te adoecer ainda mais. Você precisa ser feliz agora, mesmo com as suas dificuldades, mesmo que olhe ao redor e não tenha muito. Se não encontrar satisfação no simples, em vez do seu progresso em si, passar a vida inteira correndo atrás de coisas que não valem a pena de fato, você só cairá infinito na espiral do vazio. Por isso ficar sozinho é tão bom, pois conforme se torna íntimo da sua própria companhia, você compreende melhor o que de fato quer, e não o que o sistema quer que você deseje. Você entende que não precisa de muito, e que o necessário já basta. Vai por mim, quem se aprofunda na solitude e se purifica desses estímulos do mercado e do sistema, quem sai dessa matrix do consumismo, digamos assim, será feliz. Dormirá se sentindo satisfeito e com controle total daquilo que quer. E não serão coisas fúteis, nem vulgares, mas sim objetivos para si mesmo, desenvolvimento, necessidades, coisas que trarão ao indivíduo uma vida mais prática e dominante. Pois esse é o real desejo. A vontade construtiva. Não é se encher de inutilidades ou excessos, mas sim se rodear de coisas que tenham uma função ou beleza no seu rumo individual. Elementos que irão satisfazer a sua alma, não o seu corpo. Quem entende esse fato está livre. Mas quem ignora essa verdade e cai no ciclo dos desejos modernos, infelizmente, perderá o domínio da própria mente logo logo. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.